Olá, estamos começando mais um Pode Ser, um espaço para iluminar caminhos, ampliar consciência e lembrar que por trás das nossas dores, dos nossos conflitos, das nossas reações, existe um ser essencial também pronto para emergir. Mais um episódio do nosso Pode Ser, escolhido a dedo pelo nosso mestre Juan de la Luz, sobre o chato do nosso ego. E hoje, então, o Pode Ser, ele corre um sério risco, o risco dos nossos egos se cancelarem neste episódio. Isso porque hoje a gente resolveu falar dessa coisa perigosíssima, né, que é o nosso ego e as chatices, de expor as chatices do nosso ego. E olha que nós descobrimos que o ego pode ser espiritualizado, sensível, terapêutico e ainda assim muito chato. E o pior, ele acredita que sempre está certo. O meu, O meu, piamente. principalmente. Eu também. Com certeza. E tudo que compartilhamos aqui nasce das experiências que vivemos no Alegre Ser, com pessoas, famílias e empresas que escolhem olhar para dentro para transformar relações, ambientes e realidades. É porque o problema não está apenas no que acontece fora, mas na forma como o nosso ego interpreta, reage, controla, se defende e cria muito sofrimento. Você já reparou como o ego é chato? Na necessidade que ele tem de ter razão, né? De comparar o tempo todo, na sua impaciência, na sua reclamação, nessa necessidade de aprovação. Ou naquele momento que você mesmo diz, eu não tenho ego nenhum, e o ego responde, viu como você é evoluído? Mas hoje nós vamos olhar para o ego sem culpa, sem guerra, sem querer destruir nenhuma parte de nós. Mas buscando reconhecer essas estruturas internas, né, com mais consciência, para que a essência ela tenha mais espaço do que esse barulho da personalidade. E para que essa conversa fique melhor ainda, nós temos uma convidada especial, a nossa amiga e empresária Lucy Holanda. Muito feliz de estar aqui com vocês. Um pouco assustada de falar do ego, mas vamos lá. Eu comprei esse desafio e, e a verdade é que todos nós temos um ego e ele nos atravessa aí todos os dias, né? Ora em camadas mais profundas, ora em camadas mais suaves. E vamos aí desvendar os mistérios do nosso ego. Ô, Lucy, Das- uma perguntinha. Você ficou ofendida de ter sido convidada para fazer parte desse episódio? De Como forma foi? alguma. Eu achei ótimo, porque eu estou mesmo precisando dissolver umas camadinhas aí que estão me atravessando mais difícil. Legal. Bom, antes de tudo, é importante a gente dizer que o ego não é exatamente um inimigo, né? Ele é mais uma oportunidade que, principalmente dentro da metodologia Randela Luz, a gente enxerga dessa forma, né? É uma oportunidade que a vida oferece. Pois é, na psicologia, o Freud falava do ego como uma estrutura necessária da personalidade, uma forma de mediar nossos impulsos, emoções e relações com o mundo. O Jung também trouxe algo muito profundo quando falou sobre sombra, porque muitas vezes aquilo que mais criticamos no outro revela conteúdos que ainda não reconhecemos em nós. Então, o ego, ele não nasce querendo destruir a nossa vida. Ele nasce tentando nos proteger. O desafio aí está. Ele usa estratégias antigas, defensivas, medrosas e muitas vezes cria exatamente o sofrimento que queríamos evitar. Sim, o ego quer segurança, quer garantias, né? Ele quer controle, quer evitar a rejeição a qualquer custo, e nisso a vida vai endurecendo, ele vai enrijecendo a vida. E na metodologia do mestre Juan de la Luz, nós aprendemos a praticar, a reconhecer e a sentir que a personalidade realmente é uma construção temporária, criada a partir de memórias, dores, experiências e identificações. Você sabe que quanto mais inconsciente nós estamos, mais acreditamos que somos essa personalidade e que somos a raiva, que somos o controle, a necessidade de aprovação, que somos o medo. Ou seja,
mais acreditamos no nosso ego. Pois é, mas a essência, ela não é nada disso, né? A essência, ela é anterior ao medo, ela é anterior a qualquer defesa. A essência, ela é anterior à necessidade de provar algo. Só que o ego, ele faz barulho, né? Ele é espalhafatoso. E a essência, ela fala baixo, ela é sutil. Por isso que a gente precisa desacelerar para começar a ouvir a nossa essência. Então, Yara, lembra que você teve uma definição, né, mostrando para gente o que que é o ego e o que que é a personalidade? Eu gostei tanto daquela sua definição. Fala para gente aqui. Ah, então é que a forma como eu vejo, que me ajuda, me facilita a visualizar, né, para entender. E eu vejo essa distinção entre personalidade e ego, que às vezes a gente pode se confundir. Então, para mim, a personalidade é como a roupa que o nosso ser escolheu vestir nessa vida. As E o máscaras, né? e As o ego, máscaras. o ego é esse corpo por baixo dessa roupa, ele é o que dá o movimento. Então, todas essas características da nossa personalidade que a gente tem são essas nuances dessa roupa que a gente escolheu vestir, aparentar essa personalidade. E o ego é esse corpo que sustenta tudo isso de pé e em movimento. Então, por isso que o ego é barulhento, porque ele é todo esse movimento. É esse veículo, né, que ela quis dizer. Muito legal. Sim, é uma Então, forma. Legal. mas para a gente estudar melhor esse tema, né, nós resolvemos fazer uma experiência aqui entre nós, do Alegre Ser. Convidamos a Lucy para participar disso também, e cada uma de nós escrevemos o top 10 da chatice do próprio ego. Assim, não foi muito fácil, né? Mas também não foi tão difícil assim de chegar nesse lugar. A gente podia, assim, Foi um pouco rapidinho. constrangedor, né? Teve uma sensação assim, ok, eu vou colocar isso mesmo para todo mundo ver. Para mim foi um pouco constrangedor. Ai, gente, para mim, na verdade, foi bem rápido, inclusive dava mais de 10, mas enfim, né? Acho que o meu ego já tá tão sem vergonha que ele já tá até admitindo as suas chatices. Tá facinho esse ego de ser desmascarado, então. O meu foi fácil, gente. Fazer essa listinha não é tão fácil, é dissolvê-lo, mas fazer a listinha foi fácil. Você que tem tudo, o Yara, e quer apontar o ego de todo mundo, lê a nossa lista aí e realiza a sua vontade. Não, calma lá. Posso ler a minha? Vai, lê a sua. Vamos lá. Top 10 do ego da Lucy. Prepara aí que vai Qual que é o arrepiar. número um? Necessidade de ter razão. Putz, esse me pega muito. Apego às pessoas e às coisas. Ressentimento ou ficar remoendo o passado. É horrível. Dificuldade em reconhecer meus erros. Tentar controlar o externo. Quando, na verdade, eu não tenho muitas vezes nenhum controle das minhas próprias emoções. Rebeldia. Comparar pessoas ou situações. Perfeccionismo. Rigidez. Sensação de invasão ou sentir-se cobrada. Sabe o que é legal? As pessoas de casa começarem a prestar atenção nessa lista, porque muitas pessoas sentem incômodos, estão controlando a vida dos filhos, dos maridos, dos vizinhos, das amigas, e nem sabe que isso é uma chatice do ego. Então é legal a gente ter essa lista para as pessoas começarem também a ter esse auto-olhar, né? E aproveitar esse programa e fazer dele uma linda oportunidade de estar mais atento com o chato do seu próprio ego. Não, e sabe, eu acho que muitas pessoas não têm nem sequer o discernimento do quanto que isso causa danos a ela mesma. Porque eu não tinha no início, quando eu comecei o processo, Uhum. sabe? Muitas coisas eu fazia automatizadas, as minhas ações, pela forma como eu já vivia, já desenvolvia as minhas ações, e eu não tinha consciência do tanto que isso causava danos a mim mesma. É, sabe, do tipo assim, que nem você falou aí, você ficar prestando atenção na vida dos outros, criticando, ou achando, tendo a pretensão de que você sabe o que é melhor para o outro. Olha que coisa louca, Sim. né? E aí, na verdade, toda essa energia que a Isso gente, é ego, né? isso que a gente põe para fora, volta. E eu fui me dando conta no processo
né, com o mestre nos coaches, foi me mostrando o quanto que eu causava danos, e causo ainda, né, porque ainda atuo, cada vez menos, mas ainda estou aí lutando para dissolver, e faz mal é para mim. Quando eu vejo, eu estou totalmente, que nem a Yara acabou de falar, uma vida rígida, pesada. Isso é muito ruim. As Isso que você pessoas, falou, Luci, isso é bem legal, porque eu também não tinha ideia com relação a esses danos, né, que a gente se causa. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo, né, prático aí. Que tipo de dano que a gente causa a gente mesmo, atuando no ego, que eu não tinha percepção? Físicos, emocionais e das próprias experiências, né? Isso que você falou, de como volta pra gente. Então, assim, meu ego tão crica, tão chato, sempre querendo tudo daquele jeito, e aí, tipo, não era daquele jeito, e eu acabava entrando em brigas, em conflitos, atraindo experiências, né, difíceis na convivência com os outros, na relação com os outros, e isso fruto dessa bendita forma de agir, né, de se posicionar no mundo, de se colocar no mundo a partir desse ego. Acho que é uma coisa bacana para a gente estar atento, porque a gente não pensa que o que a gente está vivendo é resultado de como o nosso ego está agindo. Eu eu, lembrei de um exemplo bem prático. Quando eu sou muito organizada, isso é uma virtude. Mas quando eu entro muito no ego, eu entro no perfeccionismo. E aí, meu filho mais velho devia ter uns 14, 15 anos, e ele era muito bagunçado, bagunceiro, assim, largava roupa espalhada pela casa inteira, tal, e eu com a minha mania de organização e tal. E aí, nessa época, eu brigava muito com ele por isso. Aí, mais ou menos aos 15, ele saiu de casa, que ele começou a morar fora por causa do futebol, muito jovem. Gente, a hora que ele saiu de casa, que ficou aquele buraco na casa, em determinado momento eu falei assim, nossa, eu preferia a bagunça dele do que a ausência dele. E aí eu tive a oportunidade de levar essa minha percepção num coaching com o mestre, e foi lindo tudo que ele me expandiu sobre isso. E ali, a partir daquele momento, eu comecei uma virada de chave. E agora, quando ele veio passar uns 40 dias com a gente, né, na nossa casa, eu, ele e o Davi, foi muito legal, porque eu vi a bagunça dele e eu só agradecia. Só agradecia. Eu estava tão feliz dele ter chegado. Mas, ou seja, ele não mudou. Ele segue sendo bagunceirinho. Mas eu mudei a minha percepção de ver as coisas. Né? Passei a integrar que mais importante era estar com ele do que uma organização e uma limpeza na casa que pode ser feita a qualquer momento. Então, esse foi um exemplo muito prático que eu recordei agora. Eu tenho um exemplo em tempo real para dar da chatice do meu ego. Ô, Cris, você não tá Ah, assim, certinha aí na câmera, eu tá cortando imaginei a que tinha sua alguma cabeça, coisa. tá eu ia falar isso para ela, que estava cortando Mas a por que que vocês cabeça. não Ela olham sempre pro deixa ângulo de cortando essa vocês, ficar e a testa. olhando pro Lucy meu também, a ângulo? Lucy tá olhando para baixo, não dá para As pôr duas estão para assim, Eu vou cima. ficar ó. assim, Ah, ó. mas é porque o celular. Eu vou ficar assim, ó. Eu vou ficar irritando vocês, vocês ficarem observando. É só pôr Eu um vou pouquinho falar mais para assim. cima o celular, que daí já. Tá bom? Ou chegar um pouquinho mais para trás. Mas de qualquer O... forma, nesse momento chato do meu ego, em vez de reagir, eu escolho agradecer a oportunidade de ver como qualquer coisa que falam para mim, muitas vezes é recebido como uma crítica ou como uma reclamação, como se eu tivesse errado e o outro está certo. Isso é uma coisa bem legal, que vem de muito tempo. Então, muitas vezes, quando o mestre me dá uma guia, quando alguém me dá um toque, eu já reajo ou eu me fecho antes de receber a informação. Eu Isso também faço atinge isso. até o meu feminino, porque o mestre fala, o feminino recebe, seja o que for o feminino recebe, nessa atitude receptiva, e depois você vai encontrando o equilíbrio no meio disso tudo. Então, obrigada a vocês para me mostrarem que eu já estava assim, puta, lá vem elas. E, Cris, eu Obrigada, porque faço na isso verdade vai também, dar viu? harmonia. O quê? Isso de, antes mesmo de receber o presente que o outro está me entregando, inclusive, às vezes eu faço isso até com o mestre, eu já reajo. E isso me causa muitos danos, baixa muito a minha frequência, e eu estou cada vez mais atenta para não atuar com essa energia.
mas não é fácil, é uma coisa. No meu último coaching agora, eu falei, mestre, tá entranhado nas minhas vísceras, é um negócio assim muito forte. E aí a gente riu juntos, os dois, porque ele falou da forma como eu falava, ficava muito claro, evidenciado ali, que ainda é muito forte para mim. Então, mas isso é muito legal porque é uma virada de chave dentro do processo do método do mestre Rondella Luz, entender e integrar o mal que, porque a gente sempre fala assim, ah, isso volta para você. Então a gente imagina, né, algo que vai e alguém que está te tacando algo de volta, né, desde a mente da personalidade. E na verdade não é isso. O que volta não é voltar, na verdade fica com você, porque quando você tem uma reação raivosa, né? Essa reação raivosa é uma energia que você emana que faz mal para as tuas células. Na hora que você está com a raiva ali, está com raiva, não sei o que, você está gritando, você está com raiva, você está emanando uma energia e essa energia em si está te fazendo mal. Não é que ela vai voltar, ela sai de você e fica em você. E além de ficar em você, ela contamina tudo à tua volta. Né? E da mesma maneira é o amor. Quando você sente amor dentro de você, esse amor fica nas suas células. E eu não entendia quando o mestre falava que eu era amor. Porque a gente só é amor quando você é capaz de emanar a energia do amor e ser sustentada nessa energia de amor. Então, como é que você vai querer que alguém que nem sabe o que é, que está perdido na sua raiva, na sua dor, te entregue uma energia de amor se ela não sente isso nem por ela mesma? Então, era muito difícil entender isso, né? Então, o processo ele traz para gente essa perspectiva tão tão original, porque eu nunca vi em nenhum lugar. Já vi algumas teorias que se fala sobre isso, mas é muito mental, não é um sentir. Né? Não é desde esse lugar onde a gente muda a nossa forma de observação, né, da gente mesmo e do mundo. Ó, um Alberto, exemplo, a quando. raiva. Olha aí. Eu tinha 7, 8 anos Será que eu já estou de sendo processo. escutada? E eu não achava assim que eu não tinha raiva. Porque até então eu acho que eu estava curando muitas outras camadas e a bendita da raiva não tinha aparecido. Então eu via outras pessoas chegando e berravam e gritavam e não sei o quê. Falava, gente, aí um dia eu falei assim pro mestre, né, que eu parecia que eu não tinha raiva, porque eu via isso nos outros, mas não se manifestava. E aí o mestre pegou e falou para mim, pede aos seres de luz que te mostrem. Gente do céu, teve uma hora que eu me arrependi de ter pedido. Meu Deus, porque aí eu virei a própria cachorra raivosa com tudo, comigo, com o filho, com o marido, com tudo. E essa raiva ainda está aí me acompanhando, já foi dissolvida muita coisa, já quebrei o pé em três ossos do pé, do tornozelo, e tudo isso foram meu corpo depurando com toda essa raiva que eu achava que não tinha. E a hora que ela começou a se manifestar foi assim em cadeia, sabe? E, e hoje eu consigo ver com mais claridade que eu tenho sim raiva, muita raiva, e que estou curando, e estou soltando, e estou depurando. E sigo aí, né? Porque acho que ainda tenho muita raiva dentro. Sim. Ó, na minha lista, o meu ego é tão chato que ele fez a lista ao contrário, né? Da 10ª para a primeira. Não é suficiente. Mas vamos lá. Oculta sua incessante busca por validação. Eu quero acreditar que eu não busco validação. Tô igual você achando que não tem raiva. Eu tô achando que eu não tô buscando validação do externo. Mas tô assim. Vive comparando. Toma tudo como pessoal. Julga demais. Isso é terrível. Quer sempre se justificar. Isso também é terrível. Qualquer coisinha já tá com uma respostinha na ponta da língua ali para justificar e dizer que tá certo, né? É super controlador, como vocês puderam ver, né? Não tem paciência. Eu
tolerância zero, quer tudo à sua maneira, como o mestre brinca com a gente no processo, né? Que o ego quer tudo à sua maneira. Reclamo demais e o pior, acho que não. Eu acho que não reclamo. E se acha o dono da razão. É terrível. Eu... Ai, gente, não é fácil, não. Isso é muito difícil para quem convive com a gente e não tá nessa busca, né, por consciência e não tá nesse lugar que a gente compartilha, que a gente vive aí de entender, né, que tá no ego. Às vezes a gente até entre a gente sabe que o outro tá no ego, dá uma segurada, mas no mundo, nas relações com a família, no trabalho, quando o bendito do ego tá em ação, só traz problema. O que eu percebo muito, assim, comum em mim com relação ao trabalho é essa coisa de se justificar. Então, muitas vezes eu cometo um erro e mesmo consciente de que eu cometi um erro, ainda quero encontrar uma justificativa, né, de que por alguma razão, por alguma coisa que se encaixa ali perfeitamente, eu errei. Foi um equívoco que eu errei. Yara, e você sente que, ou vocês sentem que é mais fácil identificar o ego no outro do que em si mesmo? Porque eu sinto isso. Isso é total do ego, né? É, sim, com certeza. É que é essa coisa do julgamento também, né? E da comparação. Tá muito alinhado com esse olhar aí pro outro e esquecimento da gente, né? E com a superproteção que o ego tem pela gente, por si mesmo. É isso Só aí, que o ego nessa, também é um presente, né? Como alguém de vocês aí falou, porque é ele que manifesta e faz a gente enxergar o que a gente precisa curar. Também, se não fosse o ego, como que a gente ia identificar as pendências que viemos aqui transformar, transcender, não isso é? Ai, também é uma visão do método do mestre Juan de la Luz, né? De que o nosso ego nos revela, né, aquilo que a gente tem por curar. Então, é você olhar essas chatices, essas estruturas egóicas, como um sinalizador daquilo que a essência escolheu transcender em amor, né? Porque se você é amor, você não pode ter toda esse comportamento herdado, né? É de dor e de interpretação através da dor. Você precisa começar a querer fazer essa transcendência. Então, nessa experiência mesmo com essa lista que a gente começou a fazer e perceber todos esses padrões claros aí, né? Todas nós colocamos necessidades de ter razão, por exemplo, né? Então, são padrões que, de alguma maneira, a gente experimenta e que faz parte também de um ego coletivo, né? Dependendo da forma como a gente, do lugar onde a gente está. Então, nas minhas top 10 chatices do ego, tem aí a arrogância, que, na verdade, oculta uma necessidade de aprovação. Eu fui escolher justo estudar direito, a minha primeira formação, que é defender-se, né? Defender o outro. Quando você quer muito defender alguém, é porque você está se precisando de defesa. E, na verdade, era isso. Eu, dentro da minha constituição, da minha criação, eu cheguei a essa conclusão que, desde menina, eu me sentia rejeitada, abandonada. Então, eu buscava essa defesa, né, dessa sensação que eu tinha interna de me sentir não pertencente, né? Então, eu fui buscar uma profissão que tinha a ver com uma aprovação do meu pai, porque também era da mesma linha, né? Desembargador, então eu queria estar ali, me sentindo aprovada. A rejeição, né? Como também é uma questão da minha energia do ego, a justificativa
né, que a gente sempre dá para tudo, que a Yara também disse que tem, e eu também, muitas vezes, também entra nessa energia da defesa. São estruturas que a gente sempre está justificando. Quando o Messi sempre falou, começa a justificar, é ego, né? O ego é que justifica, a essência ela é por si, né? A reclamação, né, de sempre achar que nada tá bom, não querer incomodar, né? Não se sente merecedora do amor, mas na verdade não é você não querer incomodar. Eu muitas vezes não quero incomodar, mas não é porque eu sou boazinha, eu não quero incomodar porque eu não quero que ninguém perceba o quanto eu incomodo de verdade, ou o quanto às vezes eu falo coisas que eu não devo, onde eu sabe, essa coisa que a Lucy estava falando, né, da gente como que eu posso dizer para o outro que é melhor para ele? Então as pessoas acham que ser egoísta, né, é você só pensar em você, você cuidar de você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Egoísmo é você querer que o outro faça aquilo que você acha que ele tem que fazer. Então isso é egoísmo, né, que é totalmente diferente do que a gente pensa, né? O egoísmo é realmente é o ego, né? O egoísmo. Eu quero que a pessoa seja como eu acho que ela tem que ser. Aí tá entre o controle que eu coloquei aqui para mim na minha lista. Então, quando você começa a dar palpite, você de alguma maneira quer controlar o outro, né? E esse controle tem a ver com outro item que eu coloquei aqui, que é a soberba, que é a necessidade desse controle, né? Então, é uma soberba, aquela arrogância que estava lá em cima também, que tem a ver com a falta de humildade completa, né? Porque a falta de humildade você não consegue reconhecer que é você que está fazendo, que está tendo essa estrutura, que está olhando as coisas à sua maneira, desde a sua visão, das suas crenças, né? Então, se você acredita em determinada coisa, você quer que tudo se encaixe naquilo que você acredita. A desconfiança. Então, às vezes, você não confia em todo mundo, você é falta de confiança que a gente tem na gente mesmo, né? Quando você não confia em nada, é porque você não confia em si, né? E a reatividade, né? Eu acho que para mim é o top um, né? Eu sou muito reativa também, por conta de todas essas outras coisas que se sucedem e fortalecem essas estruturas egóicas que fazem parte dessa forma instintiva da gente ser desde a personalidade. A reatividade eu acho assim, a minha percepção sobre a dissolução do meu ego, eu vejo assim que a reatividade é uma coisa, é um ganho que o processo me trouxe, sabe? Também sempre fui muito reativa, mas eu percebo que hoje eu estou menos e eu consigo ser mais consciente para não ser reativa. Então, às vezes eu vou escrever alguma resposta no WhatsApp para alguém, ou mesmo vou responder no telefone, ou mesmo pessoalmente, e aí, tipo, tem um fiozinho, tem um segundo antes ali da reatividade, e isso é um ganho total do processo. A gente podia fazer uma rodadinha, assim, picante, de uma falar do que percebe aí do ego da outra. O que vocês acham? Topam? A Cris é muito boa para falar sobre isso, eu adoro essas visões dela. Mas aí Aí, eu tenho Cris. que estar Eu no elejo a ego, eu Cris não para falar de tô. mim. Eu tenho que estar no ego, mas eu não tô, então eu não vou poder falar. Ah, você não está no eco? Não, Quando a gente não fala que não tá no imagino. ego, é porque a gente É tá. porque tá. Olha, pode ser também, vamos lá. Vocês não querem me dar descanso, né? Não, você está muito quieta. Não, não, na verdade eu tô atenta porque cada vez que vocês vão falando, eu vou observando mais de mim mesma. Então me dá uma falta de esperança, uma falta de. Aí eu falo, cara, não posso baixar minha vibração, porque eu acho que o intuito desse trabalho não é se chicotear, né? Mas o intuito é como eu posso estar mais atenta para não estar atuando nesse mecanismo inconsciente de estar controlando as pessoas, de estar fazendo as coisas do jeito que eu quero, né? Deixando de agradecer, sabe? Aprendendo a se equivocar. Então, eu estava observando, né? Se a gente escuta de um lugar que, por exemplo, o meu ego já tem, que é autocrítica, eu vou ficando mais baixa, sabe? Eu vou vendo mais de mim, eu falo, nossa, e agora, né? Eu faço isso, então eu falei, caraca, eu só atuo no ego, né?
Mas aí eu observei a importância desse programa, que é se cada um começa a ter mais consciência mesmo, né? Eu não diria evitar, mas eu acho que quando a gente está atento, a gente ri do nosso próprio ego, né? Não sei se eu estou aprendendo a rir mais do meu ego, sabe? Mas é mesmo, estou aprendendo a praticar isso todos os dias, porque é a minha única saída. Eu sou acostumada, gente, a que as pessoas façam as coisas para mim e facilitem minha vida. Então eu falei, Marli, eu tô cheia de tênis sujo, posso botar na máquina de lavar? Me ensina aí como mexe essa máquina e vamos lavar meu tênis. Ela falou assim, não, na máquina não. E eu fiquei em choque, assim como na máquina não. Lá no Éder a gente bota todo mundo na máquina. Não, mas que na máquina vai lençol, vai toalha. E eu comecei aí, né? Nossa Senhora, eu não acredito. E aí eu falei assim, mas você não lava a sua... Eu fui buscando um jeito de organizar aquilo que eu queria. Mas você não lava a sua máquina? Né? Então, estava ali. Ah, eu lavo a minha máquina, tenho um produto para lavar. Então, você lava meu... Eu posso me ensinar a lavar meu tênis e depois a gente lava a máquina. Não, que não sei o quê. Aí eu saí, assim, meio que emburrada. Aí eu fui lá na inteligência artificial, qual que é melhor? Qual que é os danos de lavar o tênis com a máquina, né? Buscando uma estratégia para vencer e comprovar, olha, não faz nada com a máquina se eu lavar meu tênis. Aí a inteligência artificial começou a me falar que o tênis, ele envelhece mais rápido, que era muito melhor lavar com a mão do que na máquina. Cara, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Eu falei, gente, como eu sou chata. Eu querendo provar 1000 vezes. Aí eu fui lá e escrevi, olha, Marli, queria te agradecer, desculpa. Você me ensina a lavar tênis na mão? E aí, agora, faz 2 dias que tá de molho, aliás, que eu preciso aprender. Então, é isso, meu ego é chato, entendeu? Ele foi buscar ainda alternativa artificial para justificar aquilo que eu queria. Então, isso é um ego chato, teimoso, insistente, sabe? Que quer aquilo que quer e quer manobrar as coisas, sabe? E eu acho que isso é chato. Eu tô atenta. Me reconheço aí. Você também busca inteligência artificial para corroborar seu desejo? Não, eu fico insistindo mesmo, teimosamente, chatamente, de que aquilo está É certo. verdade, às vezes eu falo umas coisas para Yara, ela vai lá e bota um outro texto maior do que eu falei, sabe? Aí eu falo, Ana, isso é... Não, isso é o meu ego, né? Essa mania de querer justificar aquilo que eu sinto, que eu penso, na verdade. Então, é isso. E quando a gente também começa a estudar, ir para academia, e não sei o que, academia que eu falo é da acadêmica, né? Você aprende, e mesmo, por exemplo, no direito e tanto na psicologia, né? Você tem que fazer embasamentos, né, naquilo que você está dizendo, tem que tudo ter uma fundamentação teórica, né? Então, o ego, ele é criado para se manter o tempo todo. Na verdade, isso é uma estrutura muito chata mesmo, sabe? Porque, na verdade, a fundamentação vem de um outro ego, que também diz que é assim, né? Então, Tem vamos que fazer uma ter. brincadeira. Eita, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, isso aí vai dar pau. É. Bom, eu já sei que todo mundo quer me botar na berlinda, eu já estou sentindo isso, sabe? Então, assim, como é que vocês querem? Não, eu vou começar então botando para fora. Pronto. Não, não, peraí, porque isso não é uma sessão de terapia. A gente é alegre ser, a vibração é elevada, é a Eu senti gente que a Cris tremeu brincar das com o bases. chato do ego. Não, porque eu já pensei assim, eu vou ter que me defender. Ela já está se Mas, defendendo já, eu Lucy. já Pode estou Ela já defendendo, mandar, tá, vai, manda, é. lá manda. vem. E o pessoal, Tremeu, tremeu. sabe? Tremeu Não, na aí eu lembrei da base. pergunta do mestre de hoje, né? Como não baixar a sua vibração, fortalecer seu mundo interno, independente do que acontece no externo. Falei, agora vai ser a hora de eu aplicar a pergunta do mestre foi isso hoje, né? Que eu acho que é legal, porque quando a gente reconhece o chato do nosso ego e começa a rir das nossas artimanhas, é onde não aconteça o que aconteça, né? A gente começa a rir da gente mesmo. É isso. Vamos lá. Nossa, tá me dando Então, frio quem na vai barriga. começar? Quem vai começar? A convidada. Então, vamos. Eu estava falando aqui um minuto antes de você entrar, Yara, que eu ia dar um exemplo de ego, né? Que a Cris falou que você ia me fazer uma pergunta. Eu falei, não, então eu vou fazer.
que não é uma pergunta, mas foi algo que na época assim me movimentou, mas também não foi muito, não. Assim, só a ponto de eu querer tocar fogo nos teus cabelos, mas já passou. Passou, entendeu? Nossa, e vem, e vem. Que foi assim, foi num retiro, eu não estava presente, e você expôs a mim uma situação que era um Expôs, ó, incômodo o seu. ego se sente exposto. É, Pá, 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 e pá, pá, pá. daí, e daí eu acabei ficando sabendo da história pela Gabi. E eu falei, como assim? Onde é que isso foi parar e tal? Então, na época foi algo que me incomodou bastante, mas depois também não demorou muito, e aí, bem perto dali, eu tive um coach, falei para o mestre, e o mestre me ajudou muito a compreender de uma forma mais profunda de que ninguém pode tocar na minha essência, ninguém pode me causar danos, que a única pessoa que pode fazer isso sou eu. Mas esse foi um exemplo que eu lembrei, que foi forte. Mas como que você enxerga o chato do seu ego nesse momento? Do seu ego nesse. Tipo assim, eu fiquei incomodada, sendo que quem estava incomodada foi ela, e foi ela que levou o assunto para a pauta. Então, quer dizer, o incômodo era dela, e eu me incomodei com o incômodo dela, sabe? Umas coisas assim que não faz sentido, mas que o nosso ego se enrosca e leva as coisas para o pessoal. Sei lá, foi uma coisa assim que eu acho que se a gente não estivesse as duas no processo, né, não tivesse a guia do mestre, não tivesse toda essa consciência que a gente tem, eu acho que ali poderia ter sido um ponto de desfazer a amizade, que é o que acontece na Matrix, né, e acontece dentro das empresas. Às vezes, por muito menos na empresa, uma funcionária dá as costas para outra e o líder fica a ver navio sem saber como contornar, como conduzir. Então, foi isso, quer dizer, eu me incomodei com o incômodo dela, porque ela falou e eu não Então estava você também tem presente. um incômodo, né? Que aí eu acho que esse que é o ego do chato, né? O chato A do ego. chatice. Porque o incômodo era dela. E aí você também tem Exato, incômodos. E é exato. Aí legal vai isso. virando uma bola de neve, né? Porque E nesse na retiro eu estava e eu fiquei muito feliz da Yara expressar. Então, assim, para mim, não importava, ela estava expressando com todo o jeitinho dela, tinha uma cura muito bonita. E eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito amiga da Yara. Gosto muito dela e vejo o processo dela dentro do processo, né? Por ser assistente do mestre. E para mim foi um salto quântico que ela deu, sabe? Eu falei, caraca, que coragem, né? Mesmo que a companheira não estava ali, quantas vezes a gente fala de todo mundo que não está ali, né? Porque se a gente faz isso, né? A gente não fala para o outro, para ele, mas sempre fala isso. A gente fala do outro para o outro, mas não Para o para a pessoa que outro, a gente está falando. que Isso é todo outra mundo coisa horrorosa pratica. também, né? E aí, nesse momento da Yara, eu achei muito legal, sabe? Eu vibrei muito porque eu falei, cara, ela tá tendo coragem de expressar. Ela não colocou estrutura, não colocou nada, porque ela poderia ser mais uma estrutura. A pessoa não tá aqui e eu não vou falar. Mas, ao mesmo tempo, ela não olhou por esse viés. Ela falou assim: eu vou curar o que tá em mim. Então, é muito louco isso, porque o nosso ego é tão chato, né, que a gente se chateia o tempo todo. E aí que é legal, que às vezes, por exemplo, quando é muito legal, quando uma dos exercícios que eu gosto de, tô aprendendo a fazer, eu já sei que eu vou me incomodar com alguma coisa e eu escolho observar e ficar feliz com aquilo, porque, por exemplo, o outro, igual é da Yara, ela está evoluindo, ela está expressando, ela está tendo coragem. Então, eu fico feliz pelo ganho do outro e observo o meu controle, a minha contrariedade, porque eu vivo muito isso. Todos os dias eu me contrario com alguma coisa. Meu ego é muito contrariado. Então, essa é uma boa também Essa é uma chatice. saída. É. Essa é Toma, uma Yara. chatice. Fala, Yara! Agora é Bate, Yara, agora é a vez rebate. dela. Ela que criou Ah, mas é que se eu for esse... falar, eu vou entrar em justificativas do ego. Não, mas você vai falar, é o Não, seu. Não, de alguém agora. Você vai falar de mim, da Ah, Cris, tá da bom. da Lucy. Lucy. Uai, Manda. Da Lucy, tá. Da Roberta. Da Lucy, deixa eu ver. Uma coisa que eu vejo, assim, de chatice do ego dela é não, Ela faz não. suspense. Tchan, 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 tchan. Eu tô buscando aqui, calma.
Eu acho que é não escutar. Ele acho que é isso, sabe? Tipo, de ficar na justificativa, né? De ficar num lugar de acomodação e não escutar o que às vezes o outro tá falando com amor. Obrigada, É, meu ego também tem essa chatice, ele não escuta também, muitas vezes. Obrigada. Ele é obrigada. chato, ele Ele é resiste. chato. Eu acho que esse É. é uma coisa que está em todos nós, né? Porque o Messi sempre fala isso, vocês não me escutam. E é verdade, a gente não escuta Você mesmo. bem sabe disso, né, Nossa Roberta? A gente Senhora, sabe, as duas. a gente Ficamos... só escuta o que a gente quer, né? Quer dizer, o que o ego quer. Não é que você não escuta, você escuta, tanto que depois você lembra o que ele falou, mas você só lembra quando você reconhece que você estava errada, né? Aí você fala, uau, é verdade, o Messi tinha me falado sobre isso e eu não quis escutar ele. Entendeu? Quer dizer, não é que eu escutei, só que eu não, eu quis fazer a minha maneira. Então, o ego tem isso, ele finge que não escuta, né? Muitas vezes. Que é pior do que não escutar. Não, e eu às vezes escuto coaching e eu vejo que eu atropelo até o mestre. Ele tá falando, eu vou lá e atropelo. Ai, quando eu escuto de novo, eu quero morrer. Mas paciência, por aí vamos. Aqui estamos para Eu já vi curar. alguns coaches que eu deixei, eu perdi a oportunidade de ficar quietinha. Mas quando eu escuto um que eu escuto bastante ele, que foi agora esse último que eu escutei, fiquei tão feliz, porque eu quase não falei. Então, isso para mim é um avanço. Esse de 2020, por exemplo, que eu escutei hoje no avião, putz, eu interrompi ele umas 5.000 vezes. Eu falava, nossa, mas como assim? Fora, além de você perder, não é nem perder, deixar de receber, que é o que a Cris falou, é super feminino. Então, não estava me permitindo receber. Ainda tem o fator falta de educação, que pode ser também uma estrutura egóica, mas que também ainda vale nas regras de boa convivência. Mas olha que legal, você está falando de uma coisa que foi, gostei disso, porque foi um presente que a Yara deu, né? De falar que você não escuta, né? Do chato do ego seu. E é legal isso, né? Porque aí você acaba também de dar esse exemplo do coach que você não escutou, que você veio escutar. É, e no fim, a gente acaba sendo instrumento, né? O presente, ele é muito um presente, né? A gente acaba sendo instrumento para ajudar cada um aí a olhar o chato do seu ego. Então, alguém pode falar do chato do meu ego, por favor, para me ajudar? Vai. Eu ia falar que você não tem paciência com as pessoas, né? Por isso que você reage tanto. Você tem preguiça com as pessoas, às vezes, parece, né? Porque quando você vê assim, sei lá, é como se você esperasse da pessoa algo que ela não tem para dar, entendeu? E que para você é muito natural. E aí eu observo isso, às vezes eu falo, nossa, como é que para a Cris é natural, só que, meu, para mim não é, e nem para essa que ela tá falando, não é natural, é difícil. Mas para você, às vezes, e aí você reage, sabe? Eu já É vi. verdade, eu sou impaciente e hoje eu pensei nisso, sabe, Rô? Obrigada. Eu não, eu fiquei pensando em várias situações assim, eu falei, cara, eu não tenho. E aí, assim, e é como interessante isso, o meu chato do meu ego, porque eu fiquei pensando, que aí eu fui na mente, né? Eu vou canalizar e vou canalizar mesmo. Graças a você, Roberta, e a todos que concordam com isso, porque realmente eu não sei aonde eu vou encontrar a paciência. E a paciência talvez não, se encontra nesse amor, né, pela tarefa, nesse lugar lindo que a gente encontra na essência da gente. Então eu vou começar a ter mais atenção e trabalhar esse tema na minha vida, porque eu acho que se eu tiver mais paciência, eu acho não, eu tendo mais paciência, muitas coisas da minha personalidade vão morrer E nesse não é trajeto. isso, sabe, Cris? É que você, às vezes, interpreta a paciência de uma forma muito equivocada para você mesma. Então, às vezes, você é extremamente paciente, que você perde horas da sua energia com a pessoa, falando um monte de coisa, entendeu? Quando, na verdade, não é isso, né? Mas ter paciência é só ter compaixão, é assim, é uma energia nesse contato que não precisa todo o resto, entende? Então,
Não sei se você Ter explicou. paciência é ter compaixão. É ter uma compaixão, assim, é aquilo não te mover tanto. Como te move, aí depois você vai lá, você fala, você justifica, você faz, você perde um tempão, às vezes, com a pessoa falando, né? E eu sei que você faz isso, porque tem muitas pessoas que estão no processo por conta disso, porque você dá essa assistência, Eu assim, sou um muito exemplo. grande, né? Mas só que você em dar essa assistência tão grande, você perde a sua força, a sua Se energia. esgota, Você se se esgota. esgota. Quando na verdade você podia ser só essa energia amorosa que você já é, entende? Assim, se você tivesse essa paciência inicial, que eu Essa compaixão. é uma compaixão com o outro, né? E aí não ia te demandar tanta energia que você perde, sabe? Né? Eu tô falando isso porque eu também sou assim, eu também tenho essa energia, né? Então eu também reconheço, eu me identifico com você, com essa energia do ego, né? Às vezes só que eu sou diferente, às vezes eu me calo e não falo e eu vou guardando aquilo para mim, entendeu? Eu vou ruminando internamente, né? Você já, É, pá, você já você vai. sabe que eu vou falar uma coisa muito engraçada. Eu curo muito com isso seu. Eu acho o seu ego muito chato, Então porque fala eu que eu acho muito quero saber. chato o seu silêncio, sabe? Eu sei que você guarda, eu sei que você. Não consigo falar. Bom, vamos lá. Eu sinto isso, né? E eu falo, cara, por que que ela não fala? Porque aí tem uma impaciência, porque como o mestre diz, cada um tem seu processo, seu momento, seu tempo, né? Mas isso é uma coisa que eu acho chato mesmo seu. Tipo assim, já tá na hora de você trazer mais coisas à tona, de você falar de você, né? De você, né, sair do discurso, né? E começar a ser mais prática com as suas curas. E às vezes eu acho que isso é muito chato, sabe? Que ele guarda o que é seu e fala no nós, sabe? Colocam nós, amigos, irmãos, não sei o quê. E às vezes eu falo assim, claro porque eu adoro a coisa picante como a Yara, né? Eu quero ver a coisa acontecer ali, né? Vamos falar de cada um, mas aí você faz toda uma entrada, sabe assim, tal, não sei o quê. Aí eu falo, putz, quando é que ela vai falar dela? Mas isso é a minha impaciência, sabe, Roberta? É o meu tempo de querer que as coisas sejam assim, mas eu acho chato seu silêncio, só para te dizer. Não, não é só você que acha, eu também acho, né? Eu também acho chato esse silêncio. A Yara, chegou onde você queria, né? Tô me divertindo. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um terceiro Fisioterapista, né? programa. É. Seria bom, né? Ai, gente. O que que você achou, Rô? Não, mas peraí, vai ter réplica, tréplica? Vamos para A Rô vai frente, ficar em gente. silêncio, cara. Ela tem que ser chata e fazer a chatice do ego dela. É para vocês Ou ela vai entenderem falar da como teoria do funciona. silêncio. A teoria do silêncio explica que nesse momento a pessoa tem que se calar, que não sei o quê. Não, eu já ouvi muito isso. As pessoas falam assim: grita, fala, faz alguma coisa, mas expressa. Uhum. Aí, meu, a pessoa fica mais puta ainda, entendeu? Gente, vocês percebem assim, tipo, eu não sei se vocês sentiram isso assim, né? Mas tipo, uma tensãozinha no ar. Senti. Eu senti desde o começo, quando a Lucy começou a falar, eu senti. E aí eu senti que tinha coisas mais profundas aí. Aí eu senti de te defender. Aí, sabe, começou. Aí eu senti que a Roberta tocou minha energia, a Roberta Aranha, quando ela dá o quadro do que aconteceu comigo. Então, assim, eu senti várias coisas, para falar a verdade. É isso, Eu tô gente, é muito sentindo muita legal. coisa. É muito legal porque o ego funciona dessa forma, gente. Isso que a gente está falando aqui é exatamente o que acontece com as energias egóicas, né? É bem isso, né? Um fica incomodado aqui, o outro ali, né? É um jogo, é um jogo, né? É E eu senti isso insuportável. muito ontem também, tá? Ontem eu senti isso muito forte. Uhum. E eu acho que é exatamente esse jogo que a gente pratica, né? E eu acho que isso é o mais chato do ego, né? E se a gente É conseguir o que não é transmitir, falado e o que é aham, emitido. o que é Essa omitir. energia que está sendo Ou que é emanada. falado, mas é falado de uma forma agressiva ou de uma forma distorcida, Ou né? falso Ou amorosa. disfarçado. Uhum. Sim. É.
na máscara. E Sim. tudo isso são as ferramentas do ego, né? E já que a gente está aqui falando da chatice do ego, não tem como o ego não se manifestar. Eu acho, gente, uma das coisas mais incríveis, mais mágicas, mais maravilhosas desse processo é a gente poder ter tanta verdade nas relações, né? Esse lugar dentro do espaço dessa terceira dimensão que o mestre cria com essa energia dele, com esse amor dele, para a gente realmente praticar. Tipo assim, a gente aqui às quatro, nós somos estranhas, né? Tipo assim, a gente se conheceu no caminho, nesse caminho de despertar, e a gente vem vivendo essa oportunidade de compartilhar dos nossos egos, das nossas essências. E esse é um lugar de consciência que é tão mágico, é tão prazeroso, é tão bonito de ver isso que a gente está vivendo aqui agora, de você poder virar para o outro com verdade, e sem medo de ser, né, sem máscara, sem armadura. E é isso que seria tão gostoso, seria tão bom a gente poder Vamos pegar viver Rua Funchal, Avenida de Horácio. verdade o tempo todo. Eu acho muito legal que a gente expressa e eu quero compartilhar com todas e ainda muito mais. E desde um lugar que cada vez menos tenha memórias, né? Quando a Lucy trouxe essa questão aí sua, né? Algo ficou aí guardado, né? Mas quando a gente resolve, esse outro dia falou assim, não existe passado. E é muito legal essa coragem dele atravessar todas as estruturas do mundo e nos ensinar a que não existe esse passado, né? De como a mente busca e de como a gente guarda. E aí ele falou, né? No presente tudo pode acontecer e a gente abre o nosso coração. Então, eu gosto dessa oportunidade de expressar e cada vez menos eu quero tomar pessoal, né? Muitas pessoas, por eu ser assistente do mestre, elas tomam pessoal a minha atitude também, porque eu estou fazendo algo, muitas vezes, a maioria das vezes guiada, e dentro de um processo de cura de cada um. E é perfeito para mim, que está sempre buscando, de algum lugar, não ser rejeitada, né? Então, é tudo tão perfeito o que acontece nos cenários e a gente escolhe ficar chateado, escolhe fechar o coração, escolhe evitar a pessoa, escolhe. Muitas coisas a gente está escolhendo para postergar a oportunidade que o presente está nos dando para a gente se curar, né? Para a gente poder abrir nosso coração. Exato. E o ego faz isso o tempo todo, né? Ele recebe uma ali, ele se fecha. E aí, se fechou, acabou a possibilidade de cura. Nossa, eu acho muito legal, assim, eu tenho muitas curas com todas, e eu tenho muitas curas comigo, mas, por exemplo, a Lucy, eu gosto muito da Lucy. Assim, tem uma conexão muito profunda. Mas com certeza eu tenho curas que eu não sei lidar com elas, estão no meu inconsciente, sabe? Mas quando eu me aproximo muito do lugar bom. Então, a gente agora é amiga de paleta de cores. Então, eu potencializo o que dá certo, sabe? E quando tem contrariedade, eu observo mais a minha personalidade, mas eu potencializo muito o que nos aproxima. Né, que a gente brinca que nem duas crianças com as nossas cores, com roupa, aí uma olha para outra e dá dicas, tal. E aí eu falo, é uma estratégia? Não, para mim é assim, é É uma um, é um, é um, escolha. é um rio que eu escolhi que flui. Aí é uma forma de. Porque se ficar no ego, você não se aproxima da pessoa, você evita, você fica lá, não, essa pessoa me enche muito o saco, tchau. Não, não é esse o processo, né? Então eu estou muito aberta, estou muito feliz, sabe, de que escutar o que as pessoas podem falar do meu ego e aprender a me observar, sabe? E agradecer mesmo, porque tá todo mundo compartilhando. É que eu quero que você tenha mais paciência comigo. É, olha, ontem à Agora noite você foi tá uma sendo história. estratégica.
Eu sou muito louca, deve ser história de irmã, né? Porque ela falou assim que ela colocou argila 2 horas antes. Aí eu fui dormir pensando, ela não colocou argila, ela tá mentindo. E Olha, aí eu observei a mim. Nossa, por que, se ela colocou ou não colocou, por que que eu tô atrás da Roberta Aranha com a argila? Aí eu falo, meu, solta a Roberta Aranha, por que que você fica atrás da Roberta Aranha? Sabe? Aí eu fico rindo de mim, eu falo, meu, você é muito louca, Cris. Sabe assim, você fica perseguindo pra Roberta, e nem você faz tudo o que você devia fazer. Por que que você está atrás do rabo da Roberta Aranha para fora? Então é muito legal, porque nessa situação eu vou me observando também. Eu estou muito afim, gente, de desmascarar esse ego. ai, meu E Deus. você já prestaram atenção que a gente precisa das relações para que o ego se manifeste? Sim, total. Estar sozinho é muito bom, muito confortável, Gente, 9 mas não tem evolução. Mas uma coisa importante também que a gente tinha apontado aqui para falar é sobre um ponto do ego, que é a questão, que é uma parte dele, né, que talvez seja uma das mais difíceis de perceber, que é o ego espiritual. Para mim, eu utilizo nas carências esse ego espiritual e eu tenho descoberto cada vez mais ajudar o outro sem antes ajudar a mim mesma, que é a minha maior tarefa, que é comigo. Então, eu estou praticando o ego espiritual, sabe? Quando eu estou desviando de mim para fazer algo que eu ainda tenho que fazer por mim, tantas coisas. Não, então, para mim, isso é um ego espiritual. Utilizar do meu conhecimento para ajudar o outro sem ter integrado completamente o que eu tenho que fazer por mim mesma. Por isso que, para mim, ser um canal é o melhor lugar para poder praticar essa energia limpa com o outro. porque quando a gente é um canal de luz, né, não é o ego, é o mestre nos conecta e é num estado elevado de frequência que a informação chega, que nosso coração se abre, né, o que eu trago através de uma informação numa terapia como canal, nunca, jamais eu traria como Roberta. Jung já alertava para algo chamado inflação espiritual, né? Quando a pessoa começa a se identificar com uma ideia de superioridade, iluminação ou evolução. Então é como se o ego apenas estivesse trocando de roupa, mas ele continua querendo ser especial. E eu não tenho essa energia especial, né? Eu estou num processo de despertar de consciência. E assim, tenho todas as falências, as dependências emocionais, todas essas questões que eu estou trabalhando dia a dia em mim. Mas quando eu me disponho a ser um canal de luz, através da metodologia do Mestre, faço esse trabalho diário comigo mesma, observando o meu ego, observando essas questões, no momento em que o mestre me leva nesse estado conectado, ali nesse momento eu consigo acessar essa informação tão pura que depois eu escuto e falo, uau, eu nunca poderia ter falado isso, nunca poderia ter inventado, trazido essa informação de lugar nenhum, a não ser de uma conexão muito sutil mesmo. E é complicado porque a gente acaba usando a espiritualidade não para se transformar, mas para esconder nossas dores, né? Como uma fuga emocional, uma máscara e uma identidade. Isso gera rigidez, perda de espontaneidade, perda de verdade, né? E no método do Sim. mestre, a gente é Aí. constantemente convidado aí a praticar a humildade, a gratidão, que são os pilares do processo, né? A humildade, a gratidão, a constância, a confiança, são pilares que ajudam a gente a despertar essa consciência para não se identificar como alguém iluminado, né? Com reconhecer essa inconsciência na gente com amor E e se trabalhar bem colocar. profundo na gente mesmo, né? Para a gente poder alcançar essa mudança, essa transformação. E realmente o método do mestre, ele traz essa mudança, né? Eu sinto a diferença completa de quem eu era antes do processo e quem eu sou hoje dentro desse processo, até por poder ter esse momento de observação das minhas falências e saber discernir isso em alguns momentos. Ego espiritual, eu acho que eu sinto que é algo que eu preciso estar muito atenta, porque é olhar para o outro sem qualquer espírito de
eu já estou nesse caminho há muitos anos. Eu sei mais. Eu já curei muita coisa, sabe? E são lugares assim que eu já passei e eu não é a escolha do meu coração retornar. Então, uma coisa que eu estou muito atenta para não cair nessas armadilhas. Porque elas estão aí, à espreita, sabe? Acho que é uma coisa até do meu DNA. É forte para mim. Acho que seria legal, só para a gente finalizar, assim, a gente falou bastante sobre o ego, sobre essas chatices do ego, mas é importante também a gente fazer esse contraponto, né? Ele tá numa ponta e na outra ponta a gente tem a nossa maravilhosa Essência! Chegou a hora! Vamos elevar essa frequência e falar um pouquinho também da essência, né? O ego, Gente, a minha essência é muito linda. Eu amo a minha essência. Ela é alegre, ela é corajosa, ela dança. A minha essência dança. Meu ego não, mas a minha essência dança. A minha essência não briga, ela não divide, ela une, ela expande. E tudo isso eu estou descobrindo depois, nesse contraponto de olhar para toda essa escuridão, reconhecer todo esse ego, todas essas estruturas. Eu estou querendo cada vez mais voltar mais rápido para minha essência. Essa é a minha contribuição. A minha essência canta. Verdade, a sua essência canta, A minha essência Roberta. canta, a minha essência cria, é livre, completamente livre, desapegada de tudo e de todos. É abundante por natureza. A minha essência se nutre do ronco do mar, da frequência das rosas, do cheiro das ervas. A minha essência ama a simplicidade de estar de pé no chão, passar o dia inteiro de biquíni e com nada se preocupar. Essa sou eu em essência. Então, quando você estiver preocupada, você já sabe que você não está na essência. É, bem isso. Então, Luci, eu vou deixar você falar da minha essência também. Não, senhora, pode falar da sua essência. Não, vai. O que que você vê da minha essência? 2 minutos, vamos lá. Dá uma característica da minha essência. Vamos dar esse presente para Yara, vai. A essência da Yara é muito corajosa, é muito amorosa e é muito flexível. É o seu ego que enrijece, mas você tem um manejo, você tem todo um manejo, tá aí. Eu acho Obrigada. que a essência da Yara é cozinheira também, faz as melhores sopas do planeta. Por isso que ela tá ao Sopa eu não sei, contrário mas dela, os pães entendeu? eu já experimentei, são Eu acho deliciosos. que a essência dela super é alquímica, brinca na cozinha, transforma. E quando ela fica lá naquele computador parada assim, aí a gente já sabe, ela não tá na essência dela, eu acho. Acho que a sua essência, Yara, tem tempo, tem muito tempo, tá? A sua essência brinca no tempo, ela é cheia de tempo, ela é dona do tempo. Uhul! Uhul! Quero estar mais na É a essência. elástica do tempo. É, e ela é muito acolhedora também. Ai, obrigada. Foi muito lindo, foi curas em tempo real, viu? Eu vou te falar. Obrigada, amiga. Alegre-se é isso mesmo, viu? Quem se sente mais curada depois desse alegre ser? Ah, eu tô sem ego praticamente. Ai, o meu ego tá legal agora. Eu tô Eu acho que mais leve. eu tô mais humilde.